Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu falei que se tivesse pedidos eu iria gravar um vídeo mostrando as funções básicas de um multímetro e ensinando você na prática como usar o multímetro. Então eu peguei alguns componentes, fiz um circuitozinho bem básico aqui, umas coisas simples, para que você pudesse entender melhor como é que funciona um multímetro, né? Eu peguei um modelo básico aqui só para a gente fazer um comparativo. Eu acredito que quem for comprar o primeiro multímetro já compra um com certa qualidade, um como esse aqui, né? Então o que eu preparei aqui nesse... Eu peguei uma corrente elétrica, né, de 220 volts, passei aqui por esse módulo aqui para fazer a aferição do consumo em watts, né? O consumo em watts, aqui para marcar a corrente e aqui marcando a tensão, e a gente vai comprovar tudo isso aí com o multímetro e vamos ver onde você pode usar o multímetro e como você deve usar. Então, pessoal, primeiro lugar, primeira função básica de qualquer multímetro, medição de tensão. A medição de tensão é sempre simbolizada pelo V e o símbolo do tio, né? O símbolo da onda senoidal. Então, aqui agora a gente já está na função medição de tensão. Essa variação é devido à contagem do multímetro. Então, se eu simplesmente pegar as duas pontas de prova e apertar na minha mão, ela vai também alterar essa tensão de forma diferente. Ó. Ele vai conseguir baixar a tensão porque mede a tensão estática do meu corpo. Então vamos agora vamos fazer a conferência. Onde é que você prova, onde é que você faz isso aqui? Você vai simplesmente botar na sua tomada, um cada lado, né? Um cada lado, e ele vai marcar a sua tensão. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. São aí, ó, 221 volts,9 marcando aqui, e aqui no meu medidor está marcando 222,6 só como conferência, né? Então a função básica do multímetro, medição de corrente alternada. Corrente alternada, para quem não sabe, né, como isso aqui é um multímetro na prática, uma aula mais simples, é a corrente onde a gente tem essa energia que tem nas tomadas de casa normal. Tudo que passa por uma retificação, correntes de bateria, por exemplo, já são corrente contínua. A próxima escala do multímetro, eu já consigo fazer a medição de corrente contínua. Ou seja, eu vou conseguir medir uma pilha, uma bateria como essa, ele está me dando 4,14 volts, tá? Eu sempre vou fazer assim. Se eu medir as pontas de lado contrário, o que acontece? A medição vai dar igual, porém com o sinal de menos, dizendo que eu estou com o lado invertido, né? Então olha aqui, ó, o que acontece? O sinal de menos aparece aqui na ponta do multímetro. Eu posso testar o que também? Uma pilha. Uma pilha também eu posso fazer o teste. Essa daqui não é uma pilha recarregável, uma bateria com uma pilha comum de 1,5 volts, que está me dando 1,6 volts, né, no caso, né. Aqui uma pilha recarregável. Sempre para testar a pilha é na função corrente contínua. As pilhas recarregáveis já têm uma tensão um pouco menor, tá? Então o que acontece se eu botar em corrente alternada e for testar uma pilha? Vamos ver aqui, pessoal. Ele não vai fazer a medição correta. Da mesma forma, se eu colocar em tensão contínua e querer fazer uma medição de corrente alternada, eu também não vou ter sucesso. Outra função. Esse símbolo aqui, ó, um símbolo parecido com o símbolo antigo da Pioneer, que é a medição de resistência. Onde é que eu consigo medir uma resistência? Pode ser nisso aqui, ó, uma resistência de torneira. Como é que eu faço? Aqui são 3 contatos, que é
entrada em um dos pontos, a entrada em um dos pontos, a função mais baixa de energia e a função mais forte de energia, mais quente, né? Ou seja, entrada de energia é uma fase, um neutro, e um desses dois aqui vai ter mais ou menos corrente, né? E como é que eu faço para testar se isso aqui tá bom? Com as provas de teste, encostando aqui, se deu alguma continuidade, eu tenho uma resistência boa aqui. Um outro lugar onde é que eu consigo ver uma resistência? Um alto-falante, pessoal, aqui ó. Um alto-falante, deixa eu ver se consigo colocar ele aqui. Acho que tá dando para ver aqui no ladinho. E eu preciso saber qual é a resistência, quantos ohms tem um alto-falante desse. Eu vou simplesmente aqui nas pontas, coloco as pontas de prova, espero ele fazer o cálculo, e ele está me dizendo que esse alto-falante é um alto-falante de 4 ohms, tá? De 4 ohms. Então eu consigo ligar esse alto-falante num som automotivo. Outra função do multímetro, agora que a gente vai poder ver. Função de diodo ou continuidade. Isso você precisa saber se um lugar para o outro está passando energia, por exemplo, para testar um fio. Se o fio está chegando, não está rompido no meio, você vai simplesmente encostar numa ponta do fio e na outra ponta do fio. Se as duas pontas estiverem dando continuidade, o valor aqui vai ter que ficar próximo de zero, né? Então, o próximo símbolo aqui, ó, esse aqui onde é que tem tipo um símbolo de aumento de volume, esse símbolo aqui serve para fazer a medição de continuidade, né? Eu quero testar se esse fio está passando para cá. Então eu encosto uma ponta aqui, a outra ponta aqui, e se eu tiver um valor próximo de zero, eu sei que esse fio está tendo continuidade. Ou também posso utilizar para testes de diodo. Esses dois sinais de cochentes aqui, ó, e aparece geralmente um F e um N, que é nanofarad. E daí isso aqui tem diversas categorias, nanofarad, microfarad, milifarads. São funções que você vai medir capacitores. Pode medir tanto um capacitor de motor, como pode medir um capacitor desse aqui, ó. Um capacitorzinho pequenininho desse aqui. Como é que é feita a medida? Você encosta uma ponta em cada prova, e esse capacitor está me dando 4,8 microfarads. Ele nominalmente tem 4,7 microfarads. Então, é um jeito de você fazer medição em capacitores. Para isso que serve. Outra, segunda função. Próxima função, aliás. Medida de frequência em Hz, Hertz. Onde é que você mede Hertz? Você pode medir na rede da sua tomada. Você sabe que aqui no Brasil são 60 Hertz. Então você bota na tomada, você bota na entrada de energia e você vai ter a frequência da sua rede de energia elétrica da sua cidade. Outras funções que você vai utilizar no seu multímetro. Aqui, ó, pessoal, geralmente os multímetros têm 3 ou 4 entradas de Born dessa aqui. E para que são elas? Aqui você vai medir o consumo. Por exemplo, nós vamos medir o consumo de uma lâmpada agora. Como eu sei que essa lâmpada ela tem menos de 1 ampere, eu vou deixar as pontas de prova aqui. Desculpa, como eu sei que essa lâmpada que a gente vai medir tem menos de 1 ampere, a gente vai fazer a medição em miliampere. Então eu vou trocar esse conector aqui para o vermelho. Então eu tenho que mudar o conector. Aqui eu tenho um interruptor e ele está indo para a lâmpada. Eu não preciso ligar nada. Eu só vou usar ele aqui, ó, em série junto com a lâmpada vai acender e ele está me mostrando aqui, ó. Deixa eu estabilizar. Ele está me mostrando que ele está consumindo meio ampere. E daí como é que eu sei qual é a potência dessa lâmpada? Quanto que essa lâmpada está me consumindo de energia? Se eu tenho meio ampere vezes os 220 volts da minha rede elétrica, eu sei que eu tenho por volta de 60 watts nessa lâmpada.
Então é dessa forma que você faz a medição de consumo de uma lâmpada. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Nós estamos com uma lâmpada incandescente ali, ó, que eu estou botando só a plaquinha por cima para tirar o brilho. E essa lâmpada incandescente, eu peguei aqui o interruptor onde eu ligo e desligo, ó. Eu vou deixar ele na função desligada, tem que ser desligado. E eu vou fazer uma ponte em série com o meu multímetro. E o meu multímetro está me mostrando um consumo de meio ampere com essa lâmpada. Vamos trocar a lâmpada. Vamos trocar a lâmpada e vamos ver se eu colocar uma lâmpada de LED, como é que vai ficar o consumo. Vamos ver, a gente tem meio ampere vezes 220 volts, eu tenho por volta de 60 watts. Vou com uma toalha aqui que eu acho que ela vai estar quente. Não está muito quente não. E agora vamos ver uma lâmpada de LED, tá? Vamos ver qual é o consumo. Tá acesa, beleza. Vamos pegar aqui. Vamos fazer de novo aqui a prova. Olha só, pessoal, a economia da lâmpada de LED. Eu já tô vendo aqui, ó, que ela tá dando 1/5 do consumo de uma lâmpada incandescente. Deu para vocês entenderem a diferença de consumo entre uma lâmpada de LED e uma lâmpada halógena convencional? Outra função, voltando aqui, ó, sabe aquela função do volume que eu expliquei para vocês, a função de continuidade, que aparece um símbolo de uma pirâmide deitada com uma linha horizontal e uma na vertical, e ao lado tem um símbolo que parece um botão de volume? Então, com essa função também, você pode pegar uma lâmpada, colocar as duas pontas aqui, e você saber se a tua lâmpada tá boa ou não, né? Opa, olha o erro aqui, ó. Eu tenho que trocar essa ponta e botar para cá, porque eu mudei a função, né? Essa função tem que ser com os bornes na função original. Olha aí, ó. Aqui eu estou medindo a resistência da lâmpada, tá? Estou medindo a continuidade, assim como eu poderia medir na escala de resistência também. Então, medições de continuidade eu posso fazer na escala iômica, né, dela, e posso fazer na escala de continuidade. Tem duas funções que eu consigo fazer o mesmo serviço, né? Então, pessoal, queria mostrar isso aí para vocês. Não sei se ficou claro, se deu para entender tranquilamente as funções básicas de um multímetro, né? Se por exemplo aqui nesse circuito eu tivesse um consumo maior do que 1 ampere, ou dependendo da capacidade do seu multímetro, o que eu teria que fazer? Tirar esse conector daqui, e quando eu vou medir corrente, que eu quero saber a potência de alguma coisa, esse aqui no caso vai a 20 amperes, eu tenho que trocar os bornes. De 1 ampere a 20 ampere eu utilizo aqui nessa função. De 0 a 1 ampere, a 1 miliampere, a 1000 miliampere, eu utilizo nessa escala aqui. Demais funções, medição de corrente e outras medições, eu boto ele para o lugar mais usável, que é nesse primeiro borne aqui. Então, pessoal, o multímetro ele é isso aí, ele é uma ferramenta capaz de fazer diversas medições, você consegue medir muita coisa, é uma ferramenta indispensável em casa. Ó, queimou a resistência da torneira, precisa fazer a medição, vai lá, posso colocar aqui, ó, e eu vou ter uma medida que a minha resistência está boa e não está ruim. Como eu falei para vocês, como isso aqui também é uma resistência, eu posso fazer uma medição de continuidade, eu posso botar aqui nesse outro borne, que eu também vou ter uma medida mostrando que o circuito não está aberto. Pessoal, isso aqui é o multímetro na prática, essas são as funções básicas para você aprender, tá? Para você começar, para você entender. Chegou um interruptor em casa, você precisa fazer o teste nele, se ele está funcionando ou não. Se o defeito é no interruptor, como é que você faz? Desliga a rede elétrica, está desligado.
Vem aqui na função continuidade também, coloca uma ponta de prova em cada terminal do seu interruptor, liga e desliga ele. Overload e resistência totalmente fechada. Eu sei que esse interruptor está bom, ó. Vendo aqui, liga e desliga, uma ponta de prova em cada terminal e eu sei que ele está bom. Essa função eu preciso fazer ele com a energia desligada, tá? Esse teste do interruptor aqui, como os outros testes também, eu recomendo sempre que for mexer com energia elétrica que você não faça nada energizado, né? A não ser esses testes aqui que você precisa fazer e ter a medição, né? Então, gente, deu para vocês verem a diferença de potência. Sempre que vocês querem saber o fator de potência de alguma coisa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e fazer essa medição que eu fiz. Olha só, eu quero saber o consumo dessa lâmpada de LED, tá? Coloco aqui porque eu sei que ela tem menos que 1 ampere. Quero saber o consumo dela. Pego as pontas de prova, coloco aqui no interruptor, tá? Coloco aqui no interruptor. Na função medida de corrente, MA, venho aqui, a lâmpada liga e mostra, olha como a lâmpada de LED, o consumo é tão baixo que eu tenho que até mudar a escala aqui, ó, para mim ver no range maior. Mudando o range, pessoal, mesmo assim ela vai ficar... É um consumo muito baixo mesmo. É um consumo de 100 mA, isso equivale vezes 220, pessoal. Isso não vai dar algo em torno de 7 ou 8 watts de consumo, tá? Então é 10% do consumo de uma lâmpada incandescente. Por isso tanta gente faz a troca dessas lâmpadas, porque elas realmente se pagam num espaço de tempo muito rápido. Pessoal, multímetro na prática eu não consegui imaginar como ser mais básico do que isso, né? Foi a maneira que eu encontrei de ser o mais básico possível, de não complicar e imaginar que pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas que realmente compraram um aparelho e são entusiastas e querem fazer algumas medições em casa. Então eu poderia falar funções mais avançadas, outras funções, claro, mas o intuito era explicar para vocês o básico e aonde utilizar o multímetro na prática, né? Se eu, por exemplo, aqui, ó, botando só mais um final aqui no... Se eu fosse testar um motor, por exemplo, que eu sei que um compressor que tem um consumo, sei lá, de 7 a 8 amperes constante, essa ponta de prova teria que estar aqui nesse lugar. Então tenham sempre essa cautela aonde você está usando a ponta de prova, tá? Pergunta aí nos comentários que a gente vai estar aqui para responder. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.